Olá, queridos, tudo em paz? Vamos para mais uma aula, Biologia 1. Estamos falando sobre moléculas orgânicas, biomoléculas, bioquímica. Olha só, a gente já viu várias biomoléculas, né? Nós falamos sobre os carboidratos, falamos sobre os lipídios, as suas principais estruturas e funções e também o metabolismo. Hoje nós vamos começar a estudar uma outra biomolécula, uma outra classe de moléculas orgânicas, que são as proteínas. Nós vamos conhecer as suas estruturas, as principais características e as funções, beleza? Olha só, vamos entender hoje o que é uma proteína, saber suas principais funções e entender a relação entre suas estruturas e a desnaturação. Então vamos lá, ó. Proteínas, elas são compostos orgânicos, como eu falei, bastante importantes em todos os organismos vivos. Gente, depois da água, as proteínas são os compostos mais abundantes que existem nos organismos vivos. Então, tirando a água, né, a gente tem 70% de água no nosso corpo. Dos outros 30%, a gente vai ter cerca de 28, 27% de proteína, para você ver o quão importante é essa molécula nos nossos organismos, tá? E a gente vai encontrar as proteínas, vai absorver essas proteínas em diversos alimentos ricos em proteínas, né, que a gente já conhece, como as carnes, leite, ovo e alguns vegetais também, né? Algumas sementes, alguns grãos como a castanha, né? Por exemplo, a lentilha, né? É um vegetal rico em proteína também, abacate, certo? E diversos outros alimentos. As proteínas, assim como a gente viu tanto nos lipídios quanto nos carboidratos, elas são formadas por pequenas unidades. Então a gente vai chamar essas moléculas grandes de macromoléculas, né? Ou polímeros. Poli vem de muito, né? E os polímeros, os polímeros, eles vão ser formados por várias pequenas moléculas que vão se juntar umas com as outras, e essas pequenas moléculas são chamadas de monômeros, ou seja, mono vem de um e meros quer dizer parte. Então, um polímero, né, uma macromolécula um polímero formado por várias pequenas partes, por vários monômeros. Mono vem de um e poli vem de muitos, né? No caso das proteínas, ela é um polímero formado por vários monômeros de aminoácidos. Eu já comentei com vocês sobre o que é um aminoácido, né? O aminoácido é uma estrutura. Quando a gente estava falando lá da aula de água, né? A importância da água para as reações químicas, eu mostrei para vocês a estrutura de um aminoácido e como é que acontece a junção desses aminoácidos. Então, só para a gente refrescar aqui, o aminoácido é formado por um carbono central, certo? Esse carbono é também chamado de carbono alfa ou também carbono quaternário, tá? Nesse carbono, ele vai ter 4 ligações diferentes, né? A gente sabe que o carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações basicamente. E nesse carbono central, nesse carbono alfa, ele vai se ligar a 4 subunidades diferentes. Uma subunidade obrigatoriamente será o hidrogênio. Em um lado, a gente vai ter um grupamento amina, que uma amina é formada por um nitrogênio e 2 oxigênios, grupamento NH2. E em outra ligação, a gente tem o grupamento carboxílico ou uma carboxila. Carboxila é um carbono ligado com dupla ligação ao oxigênio e outro carbono ligado a um oxigênio ligado a um hidrogênio. Esses dois compostos aqui a gente chama de hidroxila, tá? Vocês vão aprender isso bem direitinho na química se ainda não viram. Então, todo esse conjunto aqui, C-O-COH, a gente chama de carboxila. Então, a molécula que apresenta esse grupo aqui tem um caráter ácido. Então, por isso que a gente chama essa molécula toda de aminoácido, porque ele tem um grupo amina e um grupo carboxila, um grupo ácido, tá? E a outra ligação do carbono central vai ser um radical. E o que é um radical? É qualquer outra estrutura. Então, preste atenção. Basicamente, os aminoácidos vão ter essa parte aqui, ó, idênticas em todos eles. O que vai mudar é apenas o radical. Olha só a diferença de vários aminoácidos, certo? A gente tem aqui, ó, por exemplo, a alanina, tá? Ele pode ser abreviado como ALA ou só a letra A. Eu tenho aqui, ó, o carbono central ligado de um lado o grupamento amina, NH2, o hidrogênio, o grupamento carboxílico, ó, COOH, e aqui eu tenho um grupamento metil, CH3.
Já nesse daqui, ó, nessa molécula, a asparagina é um outro tipo de aminoácido, ela é igual aqui em cima, ó, só vai mudar o radical. Então, se você observar todas essas moléculas, todos esses aminoácidos, eles vão mudar apenas a parte de baixo. Hoje, professor, esse aqui está meio diferente, né? É porque a prolina, ó, ela está só tá montada de uma forma diferente. Mas aqui, quando a gente tem esses tracinhos, né, a gente aprende na química que, por exemplo, nesse ponto aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro. Olha só. Nesse carbono eu tenho o hidrogênio ligado para cima, tá vendo? Aqui eu tenho um carbono, dupla O, carbono OH, grupamento ácido, carboxila. E para cada esse carbono eu tenho um NH. Só que em vez de ser NH2, né, eu tenho o nitrogênio com um H e esse nitrogênio aqui fez uma outra estrutura, certo? Que ele ciclizou aqui. Tá? Mas eu tenho um grupamento amina desse lado aqui, ligando ao carbono central. Então, é caracterizado um aminoácido também, certo? Então, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então, dos 20 aminoácidos, eles vão se organizar entre si, vão se ligar entre si, vários aminoácidos diferentes, para assim formar a cadeia de proteína, certo? E a gente classifica esses aminoácidos como aminoácidos naturais ou não essenciais, e os aminoácidos essenciais ou não naturais. Qual é a diferença deles? Porque os aminoácidos naturais a gente consegue fabricá-los no nosso próprio organismo. E os aminoácidos essenciais é aqueles que a gente não consegue produzir. Então a gente precisa ingerir esses aminoácidos essenciais na nossa alimentação. Beleza? Então, dos aminoácidos essenciais, eles vão estar presentes, obviamente, na alimentação, nas carnes, nas sementes, nas oleaginosas, ricos em proteínas, tá bom? Então a gente precisa ingerir esses aminoácidos para compor os 20 aminoácidos que vão formar as proteínas, certo? Como eu falei para vocês, as proteínas são formadas por vários aminoácidos ligados. E como é que vai acontecer essa ligação? Por meio da ligação peptídica, tá? Essa reação a gente viu lá quando eu estava falando sobre a água, as propriedades da água, como é que ela atua nas reações químicas. E aqui, ó, na ligação de um aminoácido com o outro, eu vou ter uma reação de desidratação. Como é que vai acontecer? Preste atenção aqui, ó. Tem uma estrutura básica do aminoácido, né? Um aminoácido 1 aqui ligando com o aminoácido do outro. Como é que vai acontecer essa ligação peptídica? O grupamento hidroxila da carboxila de um aminoácido, é muito nome, né? Mas é química. Preste atenção. Ó, esse OH aqui de um aminoácido vai se ligar com um H da amina do outro aminoácido. Então eu tenho um H2O. Vai formar isso aqui, ó, uma molécula de água. Então, a perda, a retirada de uma molécula de água caracteriza uma reação de desidratação. Tá? Então, quando eu tiro esse grupamento aqui, a hidroxila, com o hidrogênio da amina do outro aminoácido, eu formo uma molécula de água e esse nitrogênio aqui, ó, vai se ligar com esse carbono aqui. Essa ligação entre esses dois átomos vai caracterizar a ligação peptídica. Então, por meio da ligação peptídica, eu vou juntar um aminoácido no outro. E assim vai. Sempre vai ser uma terminação carboxila com a terminação amina do outro aminoácido. Então, eles vão retirar uma molécula de água, né? Retirar uma hidroxila de um com um hidrogênio da amina do outro. Aí eles se juntam e formam a ligação peptídica. E assim vai juntando os aminoácidos, beleza? Então, olha só como é que acontece. Eu tenho uma molécula aqui, né? Grupamento carboxila de um e grupamento carboxila do outro. Quando eles eles vão se juntar, ó, de uma carboxila com amina, forma o grupamento de água, certo? E faz a ligação peptídica, ó. Liberou a água e formou a ligação peptídica aqui. Chegou outro aminoácido, libera a água e vai juntando aqui entre a amina de um e a carboxila do outro, beleza? Essa é a ligação peptídica. Gente, e como é que a gente vai saber a sequência de aminoácidos que vai formar? A gente aprendeu, né, lá na síntese de proteína, né, que as proteínas elas são codificadas, né, por meio dos RNAs. O RNA tem uma sequência de nucleotídeos que ela pegou o molde lá do DNA. Então a gente tem aquela sequência de transcrição de DNA para RNA e tradução de RNA para proteína. Então, a sequência de DNA é que vai determinar a sequência de aminoácidos que vai compor essa proteína. Mas,
Se acontecer alguma mutação lá na fita de DNA, pode alterar o aminoácido que vai compor a sequência da proteína. Isso caracteriza, por exemplo, algumas mutações que geram doenças. Uma dessas doenças é a chamada anemia falciforme. O que é isso? Olha só, aqui nessa sequência de DNA, a gente tem, né, todos os nucleotídeos aqui, né, que vai dar o molde para a cadeia de RNA, e essa cadeia de RNA vai formar a sequência de aminoácidos para gerar a proteína. Né? Nesse pareamento aqui, ó, uma timina com a uracila, eu formo o aminoácido ácido glutâmico ou glutamato. Tá? Esse glutamato, né, ele veio por meio da receita da adenina, juntamente com a guanina, adenina e guanina, certo? Esse pareamento aqui dá a receita para produzir um ácido glutâmico. Se acontecer uma mutação nessa fita de DNA, ou seja, se inverter aqui, ó, se for o A para cima e o T para baixo, né, eu já mudo a sequência aqui, ó, ao invés de ser GAG, eu tenho GTG. Essa sequência dá a informação para inserir outro aminoácido. Então, ao invés de eu ter um glutamato, ou um ácido glutâmico, eu vou trazer o aminoácido chamado de valina. Então, esse aminoácido ele é diferente, ele não forma essa cadeia aqui. E essa cadeia de aminoácidos vai formar a proteína importante nas hemácias, que é a proteína hemoglobina, né? Aquela que está lá nas hemácias e vai transportar o oxigênio. Então, se eu mudar a sequência de aminoácidos que formam a hemoglobina, eu vou modificar a estrutura da hemoglobina. Então, se acontecer uma mutação na sequência de DNA que vai dar a receita para a hemoglobina, né, eu vou produzir uma hemoglobina defeituosa. Consequentemente, as hemácias também vão ser defeituosas. Aí, quando acontece a alteração desse aminoácido aqui, eu formo uma hemácia em formato de foice, né? Então, por isso que é chamado de anemia falciforme, em forma de foice ou falcizadas, né? Que elas têm esse formato meio esquisito, assim, meio esticado, certo? Então, gente, as proteínas, elas adquirem diferentes arranjos espaciais, tá? Então, eu falei para vocês que a proteína ela é uma sequência de aminoácidos. Essa sequência simples de aminoácidos a gente chama de estrutura primária, tá? Só que as moléculas de aminoácidos elas podem interagir entre si, tá? Quando as moléculas elas interagem entre si por meio de interações de hidrogênio, né? Aquelas ligações de hidrogênio que a gente sabe que faz entre átomos de hidrogênio e oxigênio de outras moléculas que a gente viu lá na água, lembra? Então, as moléculas de um aminoácido podem interagir com as moléculas de outro. Então, ao invés de elas ficarem apenas uma fita, né, uma estrutura simples, primária, elas podem se enrolar espacialmente, né, e já começar a formar uma estrutura secundária. Então, a estrutura secundária de proteína é quando ela forma um arranjo espacial dessa cadeia de aminoácidos, tá? E esse arranjo pode ser assim, ó, tanto em formato de hélice quanto em formato de fitas, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, essa forma a estrutura secundária das proteínas. Quando essas estruturas secundárias se misturarem com estruturas primárias, né, e estiver intercalando entre partes lineares e partes espaciais de estrutura secundária, a gente forma a estrutura terciária, que é um enovelamento da cadeia polipeptídica. Polipeptídica vem de peptídeo. Peptídeo é o nome que se dá à cadeia de aminoácidos, tá? Porque a gente só vai chamar de proteína propriamente dita, né? A bioquímica só vai chamar de proteína quando ela tem a sua formação espacial, quando ela já está pronta. Quando está apenas em estrutura primária, a gente chama de cadeia polipeptídica, tá? É apenas uma cadeia linear que não tem forma e nem função. Porque o formato espacial da proteína ela está associada à sua função, né? A exercer a sua função, certo? E também existe uma estrutura que é chamada de quaternária, quando eu monto várias cadeias terciárias. Por exemplo, a molécula de hemoglobina, a proteína hemoglobina, ela é formada por 4 subunidades, 4 cadeias de cadeias terciárias. Então, quando eu junto várias cadeias terciárias, eu formo uma estrutura quaternária, né? Uma grande proteína, certo? Então, olha só como é que acontece. Eu tenho a sequência, né, de
aminoácidos, que eu vou chamar de cadeia polipeptídica. Essa cadeia pode tomar alguns formatos espaciais, como uma hélice aqui, que é chamada de alfa-hélice, tá? Ou essa fita, ela pode formar essas fitas aqui, ó, certo? Que elas podem ser tanto lineares quanto formar essa curva assim, ou seja, não é apenas uma sequência linear de aminoácidos. Essa fita linear, ela vai formar apenas um giro aqui, ó. Então forma uma fita que vai girar assim. Quando eu tenho vários formatos bidimensionais de estruturas secundárias, ó, eu formo uma estrutura terciária aqui, tá bom? Então essa estrutura terciária é a estrutura que forma com várias estruturas secundárias, beleza? Mas existem alguns fatores que vão causar a chamada desnaturação da proteína. E o que é isso, desnaturar uma proteína? É simplesmente nós desmontarmos essa proteína, ou seja, retirar a formação, a conformação espacial tridimensional dessa proteína, né? Então, quando eu retiro, quando eu deformo a forma tridimensional da proteína, eu estou desnaturando uma proteína. Como eu falei para vocês, estrutura espacial de proteína está relacionada à função. Então, se uma proteína aqui, no seu formato original, é desnaturada, ela vai ficar apenas uma cadeia linear assim, desmontada na sua forma original, ela vai perder a sua função, tá certo? Então, é importante controlarmos os fatores desnaturantes. Quem são eles? Os fatores que podem desnaturar uma proteína são a temperatura e o pH. Lembra quando a gente frita um ovo e ele muda de formato, né? A gente sabe que na clara do ovo, ela é rica em uma proteína chamada de albumina. Então, quando nós aumentamos a temperatura do meio, a albumina ela muda a sua estrutura espacial, a sua conformação tridimensional, né? E ela toma um outro formato. Por isso que a gente vê ela em uma diferente forma, né? Enquanto ela está no seu formato original, ela é mais líquida, né? Mais pastosa, e quando a gente esquenta essa proteína, ou seja, aumenta a temperatura, ela vai ter outro formato, né? Vai ficar mais rígida. Então a gente está desnaturando a proteína da clara do ovo, certo? A temperatura é importante também, por exemplo, no nosso organismo. Lembra quando a gente fica doente e fica com febre, né? Então, a temperatura natural do nosso corpo é por volta de 37 graus Celsius, né? 36,5. Se a gente ficar com febre e aumentar essa temperatura, a gente pode causar desnaturação de algumas proteínas do nosso corpo, certo? Então, as proteínas do nosso corpo, elas têm a sua conformação e elas funcionam, tá? Em uma determinada faixa de temperatura, além da faixa de pH. O pH do nosso corpo é um pH básico, neutro, né? De 7,3, 7,4. Né? Então, esse pH, juntamente com a temperatura, controla a estrutura espacial das proteínas, certo? Quando a gente aumenta essa temperatura, quando ficamos com febre, né, a gente pode deformar essas proteínas e assim elas perderem a função. E se a gente tiver perda de função de proteínas do nosso organismo, pode ser muito prejudicial às várias funções que existem no nosso corpo. Beleza, gente? Então, é isso aí. Ó, proteínas têm várias funções no nosso corpo, né? Existe, por exemplo, função enzimática das proteínas. Lembra que eu falei para vocês que existem as enzimas que vão controlar os processos metabólicos? Então, todas as enzimas são proteínas que assumem uma conformação espacial para ter uma determinada função, né? Por exemplo, as lipases, falamos delas, né, que são enzimas que vão metabolizar os lipídios. Então, é uma proteína de função enzimática, né? Temos proteínas de função hormonal, como a insulina, que controla o metabolismo dos açúcares, lembra dos carboidratos? Então, ela é uma proteína que tem uma sua estrutura, né? Temos algumas proteínas nutricionais que vão servir para nutrir o nosso corpo, servir como a matéria-prima para construir outras coisas, como a caseína, é uma proteína que está presente no leite, né? Temos também as imunoglobulinas, que são os anticorpos, né, que são relacionados à imunidade. Lembra que eu falei dos anticorpos produzidos pelos linfócitos B? Pronto, esses anticorpos têm a estrutura de proteína, elas são proteínas. Então, tá vendo que uma proteína pode ter várias funções, né? Função estrutural, como o colágeno, que dá a estrutura para o tecido do corpo, né? Também a estrutura dos ossos, né? Temos também proteínas que fazem transporte, como a hemoglobina, que fazem transporte de gases respiratórios do nosso corpo, que estão lá nas hemácias, né?
Tenho proteínas que estão relacionadas à contração, como a troponina, a actina e a miosina, né? Compõem as células musculares e estão relacionadas a fazer essa movimentação, tá? Das células, e proteínas de armazenamento, como a ferritina, né? Que armazenam proteínas em uma estrutura, tá? Para ser transportada e ser liberada do nosso corpo. Beleza, gente? Então é isso. Ó, tenho aqui alguns exemplos de proteínas para vocês, né? Que elas têm a sua conformação espacial, ó, tridimensional, tá vendo? As proteínas a gente pode ver tanto mostrando nessa forma aqui, quanto nessa forma aqui, certo? São diferentes tipos de representações esquemáticas. Obviamente, isso é uma representação computadorizada, né? As proteínas elas não estão presentes no nosso corpo dessa forma, só para a gente entender como é que a estrutura espacial, os átomos e as moléculas elas se comportam, tá? E aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma proteína hemoglobina, tá? Olha só como ela muda de conformação espacial. Essa bolinha azul aqui, ó, é o oxigênio. A hemoglobina não transporta o oxigênio, então quando ela está oxigenada, né, ela fica de uma forma, e quando ela perde o oxigênio, ela fica de outra, tá? Então, oxi e deoxi, toda a sua estrutura ela muda. Então, tá vendo que é importante a estrutura espacial da proteína para ela conseguir ter sua função, né? Essa proteína ela precisa estar em uma função em uma posição para receber o oxigênio. Depois que ela recebe, ela muda de posição para não deixar que mais oxigênio entre nela, porque ela só precisa carregar, né, só consegue carregar uma única molécula de oxigênio, certo? Então, a gente tem essa relação entre estrutura espacial e função das proteínas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deem uma lida no seu capítulo, tá? Olha só, antes de a gente terminar, coloquei só essa foto para a gente entender como é que acontece, por exemplo, na membrana da nossa célula, né? A gente chama essa membrana, é uma membrana lipoproteica, né? Formada de lipídios e proteínas. Olha, existem vários tipos de proteína, com várias estruturas espaciais diferentes, que vão fazer várias reações químicas, né? Então é importante a gente entender, né, que essas proteínas elas precisam ter a sua estrutura espacial para se posicionar e desempenhar a sua função dentro da célula. Aqui a gente vê uma mitocôndria, né, dentro do espaço intracelular. Aí existem várias proteínas de transporte que vão se movimentar dentro das células, né? E aqui a gente tem proteínas, né, que fazem o reconhecimento, né, a interação. São proteínas receptoras na membrana da célula que vão reconhecer outras moléculas que estão aqui fora. Beleza, gente? Então, é isso aí a nossa aula de hoje. Façam exercícios do capítulo referente, né, na página 355 a 357. E lá na plataforma adaptativa também nós temos exercícios sobre as características gerais e funções das proteínas. Beleza? Ficamos por aqui. Nos vemos no nosso Tira Dúvida. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Falou!